Então, doutor Fernando, nos fale, por favor, em relação à saúde mental e emocional. Qual a diferença? Falar de mental e emocional. Começa por aí, né? Tem diferença? Sim, tem diferença, Felipe. Primeiramente, nós vamos falar aqui a definição, né, de saúde mental. A saúde mental, ela se define como um estado de bem-estar no qual a pessoa, né, o indivíduo, ele é consciente das suas próprias capacidades. E ele pode, assim, então, estando consciente das suas capacidades, dos seus limites, ele pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva, de forma frutífera, e ele é capaz de trazer uma contribuição para a comunidade, né? Do lugar onde ele está, onde ele vive. Então, saúde mental é um termo para descrever o nível de qualidade de vida, o modo de perceber, o modo de interpretar a si mesmo. Isso envolve atenção, envolve percepção, envolve memória, juízo, raciocínio, a capacidade imaginativa, o pensamento, as emoções, né? Então, a saúde mental, ela pode incluir capacidade de uma pessoa de apreciar a vida, procurar um equilíbrio entre as atividades, os esforços para atingir objetivos, sem sofrimento diante das dificuldades, né? Então, saúde mental envolve também a saúde emocional. Agora, a diferença que tem entre saúde mental e saúde emocional é o seguinte: uma pessoa com saúde mental, ela sabe reconhecer, então, e sabe pedir ajuda quando ela precisa, o quanto antes. Quando ela não está bem, ela reconhece que não está bem e ela pede ajuda. Por isso, então, por exemplo, vencer a depressão, que é uma doença mais comum aí dos transtornos mentais, é complicado, porque exige uma boa condição mental para tratar essa doença, funções cognitivas, que são os pensamentos, né? Um estado adequado da química cerebral. Então, logo, os especialistas que cuidam da saúde da mente são os psiquiatras, os neurologistas e também os psicólogos. E falando de saúde emocional, nós temos que falar também da emoção, né? São os impulsos para uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a vida. Então, na raiz da palavra, vem do latim, né? Movere. Movere significa mover, mas é acrescido do prefixo e, que denota afastar-se. Então, isso indica para nós, em qualquer emoção, está implícita uma propensão para um agir imediato, né? Vamos dar alguns exemplos. Você tem a raiva. Na raiva, o sangue flui para as mãos, você se torna mais ágil, né, para sacar uma arma, para golpear alguém. A frequência cardíaca aumenta, os hormônios são liberados, como a adrenalina, entre outros, né, que geram uma pulsação. Você tem energia forte para uma ação vigorosa. Já o medo é uma outra emoção. O sangue, os músculos, né? Facilitando a fuga, o rosto pálido, né? O sangue ele aflui mais para os músculos, principalmente das pernas, né? E o rosto fica pálido. O sangue se recolhe mais para os órgãos vitais, para quê? Para caso, se você se cortar, se ferir, não sangrar tanto. O corpo se mobiliza para a fuga ou para se esconder. Então, circuitos também nos centros emocionais do cérebro vão disparar vários hormônios que põem o corpo em alerta geral, vai tornar-se inquieto e pronto para agir. E a atenção se fixa na ameaça, né? Para melhor calcular a resposta a ser dada. Aí você tem outras emoções, como a felicidade, o amor, a tristeza, é uma reação neuroquímica, vamos dizer assim, né? Que a gente nomeia como felicidade, a gente nomeia como amor, a gente dá o nome de medo, dá o nome de raiva, né? Então, isso a comunidade verbal na qual nós somos inseridos nomeiam, nós aprendemos desde criança estes nomes, né? Então, isso que é emoção, né? E a saúde emocional envolve, então, uma forma que o indivíduo lida com as próprias emoções.
habilidade de resolver problemas do dia a dia, sem perder o equilíbrio, ser emocionalmente saudável. Então, é algo, Felipe, visto na forma que uma pessoa mantém os seus relacionamentos, como ela percebe a si mesma e de como ela enxerga a vida, né? Então, ela sabe quando está perto de pessoas tóxicas e ela mantém distância. Além disso, ela também sabe os seus valores, as suas preferências, as suas qualidades e os seus defeitos. Há pessoas que exaltam demais suas qualidades, né? E outras que exaltam demais seus defeitos. E isso precisa ser equilibrado. Então, por fim, uma pessoa com uma boa saúde emocional, ela sabe que ela vai passar por problemas, isso também dos psicólogos, né? Muito bom. Então você está vendo aí que existe sim uma diferenciação. É importante você entender, saber como lidar nessas situações. Por isso que nós estamos aqui hoje compartilhando com você. Doutor Fernando, qual a incidência dos transtornos, dos problemas emocionais? Isso é comum? É coisa que é rara, né? O problema emocional? Como é que está sendo isso nas estatísticas aí? Olha, as estatísticas são desanimadoras, viu, Felipe? Tem dados aqui de 2018 da Organização Pan-Americana de Saúde, também da OMS, né? Mostrando que os transtornos mentais estão aí mais comuns, né? A depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, outras psicoses, né? Também a demência, deficiência intelectual, transtornos de desenvolvimento, incluindo aí o autismo, estão crescendo demais. A ansiedade, mais de 260 milhões de pessoas. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, né? É o país com o maior número de pessoas ansiosas, tem aí 9,3% da população, e 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e também a depressão. Puxa vida, 83%, quase todo mundo. 86%, né? Quase todo mundo tá mal, então, o negócio. Então só sobrou as crianças aí, né, Fernando? Olha, pior que não. Pior que nós temos dados para as crianças também não são bons, viu? Nossa vida, que triste. 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto nós temos 59% com estado extremamente severo de depressão. E a ansiedade extrema já atinge aí os níveis mais altos, vão para 63%, né? É muita gente, né? Tem muita coisa, muita gente, né? Idade entre 10 e os adolescentes, né, até os 19 anos. Então, entre 10 e 19 anos, metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos de idade, na maioria dos casos. E não é detectada, não é tratada, as pessoas não entendem, não percebem, não tratam, né? Então, os piores problemas de depressão começaram por volta dos 14 anos de idade. Em todo mundo, a depressão é uma das principais causas, né, da doença, incapacidade, e incapacidade entre os adolescentes.